Oi pessoal, professora Adriana Malheiros do canal Ensinando Odontologia, e nessa videoaula eu vou responder a um questionamento que foi feito em cima de um planejamento que eu havia postado no canal. Então a pessoa me perguntou como ficaria o planejamento se não existissem os dois incisivos centrais. Então vou criar essa situação e nós vamos planejar juntos. Quando nós recebemos um caso, a primeira coisa que nós temos que fazer é uma boa avaliação dele. Então aqui a gente tem uma situação clínica hipotética sem muitos detalhes. Então nós vamos considerar que os dentes remanescentes estão anatomicamente, periodontalmente ok, certo? Mas normalmente a gente vai avaliar cada dente remanescente e ver as condições clínicas desse dente. Mas avaliando exatamente essa situação aí do desenho, o que é que eu consigo perceber? Eu consigo perceber que eu tenho 3 espaços protéticos, já que eu não vou repor essa área aqui, ó, de terceiro molar. A gente não repõe terceiro molar em um planejamento. Então, eu tenho aí 2 espaços delimitados por dentes. Então, 2 espaços dentro suportados, que é esse espaço aqui e esse espaço aqui. E eu tenho um outro espaço protético, que é aquele espaço onde eu vou repor dentes, que eu tenho o dente aqui na frente, mas eu não tenho mais nenhum dente aqui para trás. Logo, esse é um espaço que, quando a carga incidir sobre os dentes artificiais, uma parte dessa carga vai para os dentes que sustentam a prótese, principalmente para esse aqui, que está vizinho ao espaço, e para a área de fibromucosa. Então, esse espaço aqui é um espaço dento mucoso suportado. A futura prótese terá suporte tanto de dentes quanto da fibromucosa. Então, vamos classificar essa situação clínica. No canal tem pelo menos umas 3 aulas falando de classificação. Se você tem dúvida, dá uma olhada lá. Aqui, o espaço protético mais posterior é o que determina a classe. Então, o espaço protético, que é aquele onde eu vou repor dentes artificiais, é esse aqui, ó, é o mais posterior, certo? Logo, ele determina a classe. Pensando dessa forma, eu teria uma classe 2, subdivisão 2. Então, agora que eu já sei a classificação de Kennedy, e só em dizer que é uma classe 2, modificação 2, eu já sei que eu estou trabalhando com um caso onde, por melhor que eu planeje, vai haver uma presença de uma alavanca, uma báscula nessa prótese. E aí todo cuidado é pouco, certo? Então, vamos avaliar, de uma forma geral, a distribuição dos dentes no arco. Estão até bem distribuídos. Claro que aqui o ideal é que eu tivesse pelo menos um dente, né? Mais para essa área posterior, que não existe, por isso é que vai existir a alavanca nesse caso, né? Mas eu tenho aqui um molar, que é um dente anatomicamente bem favorável para a gente usar elementos da prótese. Anteriormente, eu vou ter aqui um canino. É preciso dizer que sempre que a gente puder fazer um planejamento sem envolver dentes anteriores, é o melhor, tá? Mas menos mal, nesse caso, eu vou ter que usar um dente anterior, porque ele inclusive é vizinho ao espaço protético, é o fato de ser um canino, que é um dente anatomicamente muito robusto. A melhor proporção coroa a raiz do arco superior. E isso é uma vantagem muito grande. É um dente que recebe cargas sem problema e tem uma anatomia mais avantajada quando comparado aos demais dentes anteriores. Mas aí eu venho com uma situação mais crítica. Eu também tenho um espaço aqui referente aos 2 incisivos centrais, que foi a situação que o colega criou, e ladeando esse espaço eu tenho 2 incisivos laterais, que da arcada superior é o dente mais friável, mais delicado, menos propício para receber elementos da prótese e cargas adicionais que vão vir da prótese, né, dos dentes artificiais. E aí fica a interrogação. Eu devo utilizar esses dentes no meu planejamento? Nós vamos descobrir isso até o final. Aí nós vamos ver aqui desse outro lado que eu tenho esse pré-molar.
né? E eu já sei que ele está vizinho a um espaço onde vai existir a presença da alavanca. Então, ele vai ser o dente mais sacrificado dentro desse planejamento por estar vizinho a esse espaço aqui. Mas é um premolar e a gente está considerando que ele está bem anatomicamente, periodontalmente. E a gente também vê como vantagem ter um canino logo à frente dele, que com certeza vai nos ajudar nesse planejamento. Então vamos começar a pensar nos elementos da prótese e eu vou iniciar botando logo as celas para facilitar o desenvolvimento do nosso planejamento. Então, colocadas as celas, vamos definir os apoios. Quando eu tenho um espaço dentro suportado como esse, o apoio é colocado no dente vizinho ao espaço, o mais próximo desse espaço. Então, nesse molar será na ocluso mesial, no canino será no cíngulo mais para distal. O lateral eu não vou planejar nada, porque eu estou na dúvida se eu vou utilizá-lo ou não. Nós ainda vamos discutir isso. Quando o espaço é dentro mucoso suportado, então o apoio também é localizado no dente vizinho a esse espaço protético, só que ele é localizado mais distante desse espaço. Então, como eu boto o apoio em dentes posteriores na oclusal, a área da oclusal mais distante desse espaço é a mesial. Então, o apoio ficará aqui, ó, na ocluso mesial desse premolar, certo? Quais serão os grampos? Bom, em espaços dentro suportados, a gente geralmente utiliza os grampos de abraçamento. Então, vou localizar nesse molar o grampo circunferencial. Todo grampo precisa ter um braço de retenção e um braço de oposição. Tem uma aula no canal falando sobre isso. Um canino, também um grampo de abraçamento. Qual o grampo de abraçamento indicado para dentes anteriores? Foi criado, inclusive, para o canino. O MDL modificado. O MDL modificado, ele parte do apoio e vai em direção oposta. Então, ele teria que vir para cá, ó. Só que aqui, eu não tenho a passagem dele para ele chegar na vestibular. E eu não vou pegar uma broca e desgastar. Aí eu vou lembrar de quê? Que essa regra de localização dos apoios, quando o espaço é dentro suportado, ela não é uma regra rígida. Eu posso modificar a regra para beneficiar alguma coisa. O que é que eu vou beneficiar aí? Tanto a estética quanto a preservação da estrutura, para não ter que desgastar o dente e botar uma ponta do grampo, levando ela aqui para vestibular, mais para mesial, onde é uma área muito mais visível no sorriso. Além disso, eu teria que separar, criar um espaço entre esses dentes. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos modificar a localização do apoio para favorecer o desenho do grão. Vamos fazer então a modificação. Prontinho. Dei até uma melhorada no desenho para ficar mais visível para vocês. Então, no molar, apoio ocluso mesial, grampo circunferencial. No canino, nós mudamos o apoio que estava vizinho no cíngulo mais próximo do espaço protético, né? E o colocamos no cíngulo mais distante desse espaço, ou seja, no cíngulo mais para mesial, para justamente permitir que o grampo, então, que sai do apoio em direção oposta, ele venha passando por distal até chegar à vestibular. Com isso, eu não preciso, a passagem do grampo já existe, porque não tem dente aí, né? E eu ainda coloco a pontinha do grampo na área mais distal do canino, que no sorriso frontal a gente só olha metade do dente. Então, a área onde vai ficar o grampo, ela num sorriso frontal, ela não vai, esse grampo não vai aparecer. Então, eu ganhei duas coisas aí. Tanto um benefício biológico, por não precisar separar, quanto estético, porque o grampo vai ficar mais escondido. E o pré-molar, a gente vai ter, então, que trabalhar um grampo de ação de ponta. Gente, tem uma aula no canal onde eu falo dos principais grampos, dos mais utilizados, e que vai tirar qualquer dúvida que vocês tenham sobre qual grampo utilizar, tá? Em espaços dentro mucosos suportados, em áreas dentro mucosas suportadas,
nós vamos preferir o grampo de ação de ponta. Então, vou escolher aí o grampo I. E claro, todo grampo de retenção tem que ter um opositor. Então, o que mais eu vou avaliar aqui antes de começar a pensar o que fazer com os incisivos laterais? Bom, eu sei que esse dente aqui ele vai receber muito mais carga do que os demais dentes onde existem elementos da prótese, por ele ser vizinho a essa área onde vai haver a presença da alavanca. Então, eu vou planejar, para esse caso, um apoio nesse canino. Por quê? Porque a hora que eu coloco um apoio geminado, um apoio que é conectado, o do canino ao do premolar, eu uno esses dois dentes através do apoio. Então, a carga que vai incidir sobre o pré, ela vai ser distribuída também para o canino. O canino vai ajudar o premolar a receber parte dessa carga, certo? Uma outra coisa que eu também tenho que fazer nesse premolar é que quando eu trabalho um grampo de ação de ponta, eu sei que ele não abraça o dente como os grampos de abraçamento, tipo o circunferencial que a gente colocou naquele molar. Então eu preciso compensar essa falta de abraçamento do grampo de ação de ponta com uma placa proximal. Então nós vamos fazer isso, colocar apoio no canino e placa proximal no premolar. Vamos ver como ficou. Prontinho. Agora eu tenho aqui de laranjinha a placa proximal e o apoio que eu coloquei no canino unido ao apoio do premolar para ajudar a distribuir mais as cargas que vão incidir sobre esse premolar. Vamos pensar agora nos conectores menores, que vão ligar as estruturas que estão sobre o dente ao conector maior. Então, os conectores menores, eles saem na área onde estão os apoios. Então, eu vou ter aí conector menor que vai sair do apoio em direção à sela, como no caso do molar, e vou ter o conector menor que vai sair entre um dente e outro, como no caso entre o canino e o incisivo lateral, e entre aqui o canino e o premolar. O que sai na área, o que vai se ligar à sela, por sair na proximal do dente, então ele vai ter um formato mais retangular. E o que sai entre os dentes respeita o formato da papila que existe entre os dentes, então ele tem um formato mais piramidal. Tem uma aula de conector menor também no canal, dá uma olhadinha lá. Então, colocados os conectores menores, né, aqui de amarelo, nós vamos pensar no conector maior. Então, em casos dento-mucoso suportados, o conector de eleição para situações clínicas no arco superior é o conector maior tipo dupla barra, pela sua rigidez, que é algo importante para essa situação clínica, onde vai haver presença de báscula de alavanca na prótese. Quando nós temos uma prótese que vai ter suporte dentário mucoso, vai existir alavanca, vai existir báscula e, portanto, é de praxe nós planejarmos um retentor indireto que vai ajudar na diminuição dessa báscula. E esse retentor indireto, que é representado por um apoio e um conector menor, ele só é localizado quando praticamente o caso está planejado. Por quê? Porque a referência de onde localizar esse retentor indireto é baseado numa linha imaginária que passa entre os dois últimos apoios planejados no caso. Então a gente já tem esses dois últimos apoios. Um está no molar e outro está no pré-molar. Então, vamos traçar essa linha imaginária. E depois de traçar essa linha, nós vamos traçar uma perpendicular bem no meio dessa linha. E onde bater essa reta perpendicular, nós vamos saber onde localizar o retentor indireto. Vamos fazer isso, então. Então, temos aí a nossa linha imaginária e uma perpendicular bem no meio dela, que nos indica ali o lateral. A gente já sabe que é um dente não favorável, mas eu também vejo que ao lado do lateral eu tenho um canino. Então, a distância é muito pouca, vamos botar no canino o apoio e um conector menor. Só que quando eu vou para colocar lá, o que eu percebo? Que eu já tenho um apoio e um conector menor. Logo, eu não preciso colocar o retentor indireto, porque ele já está lá. Esse apoio é importante pela presença do grampo, o conector menor é importante para ligar o que está
sobre o dente ao conector maior. E eles, além dessa função que eles já estão cumprindo, eles também já vão servir como retentor indireto. Portanto, já está aí o retentor indireto que eu preciso. E agora sim, nós vamos começar a pensar nos laterais. Então vejam, o mais comum é um lateral delicado. Gente, o planejamento fica exatamente como ele está aí. Eu não coloco nada nesses laterais. Não adianta eu querer colocar um grampo que não vai estar bem confeccionado, que vai levar uma sobrecarga, um dente não preparado para receber essa carga. Não adianta eu querer confeccionar um nicho num símbolo muito discreto. Então, se for um símbolo muito diminuto, eu não tenho como confeccionar um bom nicho, logo eu não vou ter um bom apoio. Então, eu vou botar algo aí só para dizer que eu coloquei elementos no lateral, porque ele é o que está vizinho ao espaço. Não. A grande vantagem aí é ter o canino ao lado e no outro hemiarco, nesse caso aqui, eu tenho um canino e um pré. Tá? Então, ou eu finalizo o caso dessa forma, ou se eu tiver laterais com uma anatomia mais favorável, que não é o mais comum da gente encontrar, aí eu boto um apoio e um conector menor. E, idealmente, esse conector menor, ele é importante, essa área na proximal está plana para que eu possa botar um conector menor em contato nessa proximal e além de conector menor ele faz função de uma placa proximal que garante uma estabilidade muito maior. Tem uma aula de conector menor onde eu falo disso, a função do conector menor também funcionando como uma placa proximal, tá? Então eu vou mostrar só como seria a outra opção de desenho no caso de eu ter um incisivo lateral robusto, que não é o mais comum. Então, como uma outra possibilidade, a gente pode colocar o apoio e um conector menor, ligando então esses laterais à cela que está aqui mais próxima, certo? Uma coisa importante de vocês saberem é que existem várias formas de planejar corretamente um mesmo caso, tá? Algumas podem ser mais simplificadas, que é o melhor, outras uma quantidade maior de estruturas que muitas vezes é desnecessária, mas a gente vai conversar muito mais ao longo de outras aulas, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Assista um caso inicial com a presença dos incisivos centrais, porque aí vocês vão comparar as diferenças de um planejamento para o outro, né? E se tiverem dúvidas, mandem aí que a gente tenta responder o mais rápido possível para vocês, tá bom? Até a próxima!